A negociação consiste numa relação de trocas, concessões e resoluções inclinadas à satisfação das necessidades ou interesses de partes opostas. Negociar faz parte do nosso dia a dia, de todo e de qualquer empresário. Uma negociação é um processo que tem por finalidade permitir que duas ou mais partes afastem-se de suas posições divergentes iniciais para irem ao encontro de um denominador comum sobre o qual possam alinhar os seus interesses e alcançar um acordo mutuamente aceitável, vantajoso e viável. Veja agora este exemplo. Marcos possui uma microempresa de confecção de roupas femininas e Arthur tem uma pequena empresa de tecidos. Os dois fizeram um acordo para que o fornecimento de tecidos fosse feito todo início de mês. Porém, alguns imprevistos têm feito Arthur atrasar em 10 dias o fornecimento. A empresa de Marcos não pode ficar sem tecidos, pois fica sem matéria-prima para trabalhar. Marcos decidiu procurar Arthur para entender o que estava acontecendo e tentar contornar a situação. Sem a ajuda de terceiros, Marcos marcou uma reunião com Arthur em sua empresa. No dia marcado, Arthur foi ao encontro de Marcos e os dois começaram a sessão de negociação. Antes da sessão de negociação, Marcos se preparou identificando os problemas que ele gostaria de resolver, definindo os objetivos da negociação, pensando nas concessões que poderia fazer e coletando informações sobre o problema. Logo depois, escolheu um local adequado à negociação. Marcos planejou a negociação e se preparou para poder explicar a Arthur os reais interesses dele na reunião. Ao começar a negociação, Arthur e Marcos se cumprimentam e inauguram a conversa. Cada um assume o seu ponto de vista e explica suas posições. Começa então a tentativa de explorar os acontecimentos e explicar alguns pontos do acordo firmado anteriormente. Depois os dois identificam o que causou o conflito e começam a pensar em alternativas para resolver a situação. Cada um pensa em uma solução diferente e eles vão construindo um acordo para solucionar a controvérsia. Assim, cada um faz uma concessão de posições e atitudes e acabam por chegar num acordo. Tanto Marcos quanto Arthur ficam felizes em resolver os seus problemas. Na negociação é assim. As partes conversam entre si, sem intermediação de ninguém, e tentam se entender. Com uma conversa franca, bem intencionada, e cada lado cedendo o que pode ser cedido, o acordo acontece mais fácil e todos ficam satisfeitos. A negociação coletiva é defendida como a forma mais justa de resolver pendências e tornar mais clara a relação entre patrões e empregados. E o nosso convidado para tirar as dúvidas sobre negociação coletiva é o advogado Mauro Menezes, especialista em direito do trabalho. Boa tarde, doutor Mauro. Boa tarde. E hoje a negociação coletiva ela chega a ser vantajosa para ambas as partes, trabalhador e empregado. Sem dúvida. Empregador, no caso, né? A negociação coletiva é um meio virtuoso de entendimento e de fixação de normas sobre condições de trabalho. Muitas vezes se observa que quando um terceiro, um árbitro, ou mesmo o Estado, através do Poder Judiciário, interfere nas relações de trabalho, as soluções não são tão boas, tão apropriadas quanto as soluções criadas pelo interesse das partes que, dialogando, chegam às melhores soluções. Ok. E vamos responder a uma pergunta sobre esse assunto feita nas ruas. Confira. Oi, meu nome é Graciele Salles, sou vendedora e eu gostaria de saber até onde o trabalhador pode interferir no funcionamento da empresa. Isso é sempre feito pelo sindicato? Então, doutor. Sim, o sindicato é quem detém essa legitimidade para representar um grupo, um conjunto de trabalhadores. A negociação coletiva, ela não apenas diz respeito às condições de trabalho, diz respeito também à remuneração e também, eventualmente, aos rumos que a empresa possa vir a tomar. Então, naqueles lugares onde a negociação coletiva chega a um nível mais aperfeiçoado, pode existir a chamada cogestão, ou seja, os trabalhadores organizados em torno do seu sindicato começam a participar efetivamente, a dar opinião sobre decisões relacionadas à produção e à organização do trabalho de uma forma geral. Agora, na prática, como é que ela acontece? Ela é feita só pelo sindicato? Não. O sindicato é quem dá
o passo inicial no processo de negociação através da apresentação da pauta de reivindicações. São as pretensões, as expectativas dos trabalhadores. Aí tem a participação de quem? Então, do sindicato, trabalhadores, dono da empresa, o governo chega a atuar também nessa negociação? O governo atua quando a negociação envolve o serviço público. Na iniciativa privada, os empregadores, através de comissões de negociação, de especialistas contratados pelas próprias empresas, ele estabelece uma mesa de negociação onde há entendimentos, há um diálogo, há o debate, há a argumentação de parte a parte para que se chegue a uma síntese. No caso do governo, a situação envolve a administração pública e os seus representantes e os sindicatos de servidores. Ok. E agora mais uma pergunta sobre o tema. Eu me chamo Silvio Gil da Silva e trabalho com vendas. Eu gostaria de saber o seguinte: como funciona, na prática, como funciona a negociação coletiva e ela serve para resolver que tipo de problema? A gente respondeu um pouco essa pergunta, doutor. Agora a dúvida é a seguinte: a negociação coletiva seria uma alternativa para diminuir, por exemplo, o número de greves? Sim, a negociação coletiva ela deve sempre preceder qualquer perspectiva de conflito. As partes precisam esgotar a tentativa de negociação. A greve é um direito legítimo, indispensável para o trabalhador, mas a greve é a última ratio. É justamente aquela arma a ser usada quando todas as alternativas de diálogo fracassam. E, infelizmente, muitas vezes em nosso país, os empregadores sequer querem dialogar. Eles driblam a expectativa do sindicato e dos trabalhadores de obterem, através da negociação coletiva, promoção da sua condição de trabalho. Então, aí sim, a greve deve ser exercitada. Ok, doutor, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado.